São Padre Pio, ao pronunciar o Santo Evangelho, ele chorava e nos ensinava que bastaria a proclamação da palavra para que eu e você pudéssemos nos converter, porque a palavra de Deus é vida e ela transforma todos os dias a nossa vida. Desde que nós creiamos, que nós firmemente tragamos para a nossa vida a palavra de Deus. E hoje não é diferente. Hoje não sei se você viu a arte, para esse grupo de oração a arte dizia que o pecado só pode ser vencido pela graça de Deus. Somente pela graça de Deus. Não existe outro rumo, não existe outro caminho, não existe outra saída. Para eu e você vencer o pecado é somente pela graça de Deus. Mas, meus irmãos, para a gente entender isso, nós precisamos tomar posse. Nós precisamos entender, precisa chegar no meu e no seu coração. É preciso que de fato Cristo nos revele pelo Espírito Santo que Deus nos ama. Que o amor de Deus, ele é incondicional por mim e por você. Enquanto isso não cair no meu e no seu coração, nós não vamos nos deparar com a luz do Espírito para entender e renunciar o pecado em nossa vida. Aí a graça de Deus não consegue se achegar. Meu irmão, então primeiramente nós precisamos entender em qual profundidade que Deus nos ama, amém? Amém ou não? Meu irmão, entenda uma coisa, antes de você nascer, antes de você ser concebido no seio da sua mãe, a palavra de Deus vai dizer, em Jeremias 1, que Deus já nos conhecia e nos havia consagrado. Meu irmão, antes da sua mãe ou do seu pai te dar um nome, Deus já sabia o seu nome. Meu irmão e minha irmã, você é um abençoado, sabe por quê? Nossos pais, eles colaboraram com a obra da criação, colaboraram com Deus. Mamãe e papai tiveram uma relação de amor, colaborando com Jesus, com o Espírito Santo e com Deus. E aí, dentre tantos e tantas lá que tentaram se achegar no óvulo da mulher, você foi o abençoado que chegou lá. Entenda uma coisa, Deus te amou profundamente, ao ponto que foi você quem venceu. Diz para quem está do seu lado, querido, acorda para a vida, porque foi você o escolhido de Deus. Meu irmão e minha irmã, você foi o escolhido, ninguém vai tirar isso de você. Você que está em casa, meu irmão, você foi amado ao extremo, Deus te escolheu. Por isso que o amor dele por mim, por você, se torna incondicional. Ele vai cuidando de você, você nasce, e hoje é essa beldade que está aí. Mais do que isso, querido, você é único, não tem igual a você. Não tem igual, você pode aplaudir a Jesus ou não? Não tem ninguém igual a você, porque Deus te amou incondicionalmente, querido. Meus irmãos, então se você não tomar posse que Deus te amou, te amou, te amou, te amou, te ama, te ama, te ama todos os dias. Por vezes você acorda chateado, revoltado com a vida e seu coração está batendo, não está? Tá ou não? Tá ou não? Tá aí ou não? Então tem uma coisa para dizer, todos os dias Deus nas batidas do seu coração está te chamando todos os dias e te dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te dou vida, eu te dou vida, eu te dou vida, eu te amo, te amo, te amo. Meu irmão e minha irmã, toma posse da profundidade do amor de Deus. Amém? A partir de hoje, toma posse isso para você, ninguém pode te chamar de derrotado, porque você venceu pela graça de Deus.
Por milagre de Deus, você está aqui nessa igreja agora, porque Deus quis te provar mais uma vez que Ele te ama. Amém? Amém até aqui ou não? Senão nós não vamos poder adentrar o mistério que nós precisamos aqui. Amém? Deus te ama, você é único. Toma posse dessa graça. Amém? Não quero mais te ver aí pelos cantos da vida, choramingando. Ai, Senhor, Senhor, eu vou te encontrar na rua, te dar um tabefe para você ver se acorda. Porque você é único. Porque a sua vida é preciosa ao extremo. De tal modo que Deus vai dizer, lá em Isaías 43, Ele vai dizer que troca reinos por ti. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Deus vai dizer no mesmo capítulo de Isaías, que Ele te chama pelo nome. E fala para mim e para você que você é dele. Você está entendendo isso? Que você tem alguém para pertencer. Você não é qualquer pessoa. Meu querido, você que está em casa, você não é qualquer pessoa. Porque você pertence ao Deus vivo de Israel. A profundidade do amor de Deus por você é incondicional. E aí, meus irmãos, eu vou encerrar essa parte do amor de Deus dizendo que esse amor foi tão profundo, a ponto de que Deus, em sua infinita misericórdia, bondade e amor por mim e por você, pediu a Jesus, o seu Filho, que viesse para nos resgatar daquilo que nos prendia, que era o pecado. Meus irmãos, quando Adão e Eva caem, assim nós todos caímos. Ninguém poderia ter acesso ao céu, ninguém poderia ver o Pai Celeste, ninguém poderia se achegar mais, nenhum sacrifício era o suficiente. E aí Deus teve uma grande ideia, chegou em Jesus e disse: olha, eu preciso resgatar a humanidade, eu preciso ter essa comunhão com os meus filhos. E aí Jesus diz: simbora. E aí Jesus vem no seio puríssimo da Virgem Maria. Prega, evangeliza, cura, liberta. E a maior prova de amor por mim e por você, se dá no silêncio da cruz. E ali, meus irmãos, nós somos resgatados. O céu se abre novamente, meus queridos. Ou seja, pergunta para quem está do seu lado: você sabe o quanto você vale? Você que está em casa, você sabe o quanto você vale, querido? Meus irmãos, Santo Agostinho vai dizer: quer saber o seu valor? Presta atenção aqui. Quer saber o seu valor? Você vale um Deus crucificado. Ou seja, o seu valor não teve preço que pudéssemos pagar, porque ele valeu um Deus crucificado. Querido, Deus te ama incondicionalmente. Mas, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, e aí nós adentramos. Acredito que você entendeu o que é esse amor incondicional de Deus. Mas, meus irmãos, muitas das vezes nós ficamos, nós temos uma relação com Deus, não sei se para você vai ser assim, mas eu quero exemplificar para nós adentrarmos o mistério desse, que somente a graça de Deus pode nos resgatar do pecado. Muitas das vezes na nossa relação com Deus, nós ficamos com uma relação, é parecido com um brinquedo. Não sei se vocês sabem, se vocês já brincaram ou já viram. Quem já viu aqui o brinquedo vai e vem? Levanta a mão para eu ver, não precisa ter medo não.
Vai e vem é muito simples. Uma pessoa fica de lá, tem uma bola no meio, você fica de cá. E aí, enquanto um vai, o outro puxa para cá. Amém? Amém até aqui? Meus irmãos, presta atenção. Na vida espiritual, acontece ou pode ter acontecido com você. Um vai e vem. Explico. Uma hora você está na graça de Deus, oh aleluia, eu quero buscar a igreja, eu quero buscar a santidade, eu quero o céu, eu quero a vida, eu quero tudo na minha vida transformado. Mas outra hora você está mendigando no pecado, na escuridão, no vazio. Diz para quem está do seu lado, a partir de hoje, nesse grupo de oração, você vai viver a maior decisão da sua vida. Deixa de vai e vem. Ou vai, ou vem. Pode ser. Amém? Meus irmãos, e aí nós precisamos entender uma coisa, presta atenção aqui. Olha, existe uma grande diferença que o mundo quer apagar. Veja bem, meus irmãos, Deus te ama, claro que Ele te ama você como pecador, porque todos nós pecamos. Como vai dizer a palavra de Deus, aquele que diz que não tem pecado é um mentiroso. Todos nós somos pecadores ou não? Levanta a mão, deixa eu ver se é pecador. Quem é muito pecador, levanta as duas. Você que está em casa aí, levanta a sua mão. Você que é pecador, levanta a sua mão e fala assim: eu sou pecador. Pronto. Meu irmão, Deus ama o pecador, mas o seu pecado, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem essa conversa. Só que, meu irmão, nós estamos vivendo uma sociedade, nós estamos vendo um império de Satanás tentando reinar, dizendo para mim e para você: olha, Deus te ama como pecador, mas você pode pecar, porque no final das contas a misericórdia dele vai reinar. Olha, todo mundo vai para o céu. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, basta um pecado mortal para você ir para o inferno. Então existe uma grande diferença. Deus ama você, pecador, mas Ele abomina o seu pecado, porque o pecado te leva para o inferno, te leva para longe de Deus. Entende uma coisa, meu querido? Por isso que eu te disse, ou vai ou vem. Nós precisamos chegar à graça da decisão. Porque, meus irmãos, veja bem, a palavra de hoje, em Romanos, ela vai dizer sobre a lei. Existem duas leis que aqui Paulo está dizendo. A lei do Espírito e a lei do pecado. Vamos entender aqui rapidinho. Veja bem, eu disse para você que quando nós estamos na graça de Deus, e isso Paulo vai nos falar, que aí estamos na lei do Espírito. O que quer dizer isso, meu querido? O que quer dizer isso, minha irmã? Quer dizer que você está verdadeiramente observando e cumprindo os mandamentos da lei de Deus. Você está amando a Deus sobre todas as coisas. Você está de fato, honrando o seu santo nome. Você está guardando, os domingos, festas, dias santos. Você está verdadeiramente honrando pai e mãe. Você não está matando. Você não está furtando. Você está guardando a castidade. Você de fato não está levantando falso testemunho contra o seu irmão. Você de fato não está cobiçando as coisas alheias, nem a mulher do próximo, ou o esposo do próximo. De fato você está cumprindo aquilo que Deus quis para mim e para você. Essa é a lei do Espírito, que nos leva aos mandamentos da lei de Deus. Mas o contrário disso, o que é? A lei do pecado. Explico, meu irmão. Veja bem, vou exemplificar da seguinte forma. Eu estou aqui, estou de frente a Thaís. E eu chego na Thaís
e dou um tapa na cara da Thaís. O que a Thaís vai fazer comigo? Ela pode até chorar no primeiro momento, mas ela tem o direito de simplesmente sair daqui, não agora nesse horário, mas no horário comercial. Ela vai procurar um advogado ou uma advogada e vai me denunciar. Como tem várias testemunhas a seu favor, o que vai acontecer? Provavelmente, com grande possibilidade, eu serei, no mínimo, preso. Chama a polícia. Meus irmãos, o que eu quero dizer para mim e para você é o seguinte: pode perceber que quando nós pecamos, quando nós saímos da graça de Deus, para tudo existe uma lei jurídica. Por exemplo, uma pessoa que matou a outra, possivelmente ela vai ser presa. Meu irmão e minha irmã, uma pessoa que comete adultério, qual que é o salário disso? Meu irmão, muitas das vezes é o término do casamento, é a destruição da família. Então, para tudo existe um preço. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, no mesmo Romanos, um pouquinho antes, porque esse é todo um descritivo, mas vai dizer que o salário do pecado é a morte. Meus irmãos, é exatamente porque nos destrói, porque nada de bom vem. E aí tem uma agravante, meu irmão. Eu queria só ler aqui rapidinho a palavra do catecismo da Igreja Católica sobre o pecado. Olha para você ver, gente. Quando nós pecamos, parágrafo 1850 do catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim, ó: o pecado é uma ofensa contra Deus. Pequei contra ti somente. Pratiquei o que é mal aos teus olhos. O pecado ergue-se contra o amor de Deus em nós e desvia dele os nossos corações. Meus irmãos, eu tenho 3 coisas para te dizer sobre o pecado. Veja bem. O pecado ele é bom, gente? É ou não? O pecado é bom ou não, gente? Gente, eu quero te dizer verdadeiramente, o pecado é maravilhoso. Eu queria dizer isso para você não, mas eu preciso dizer, o pecado é maravilhoso. Se não fosse pecado, se o pecado não fosse maravilhoso, você não pecava. Mas ele é. Mas existem as 3 consequências. Porque maravilhoso ele pode ser na hora, mas depois ele te deixa. Veja bem, primeiramente, sem vida. Ele te deixa ferido, machucado, é a segunda etapa. E a terceira, ele vai te deixar um sofrimento, um vazio. Além disso, meus irmãos, veja bem, quero te dizer uma coisa. O demônio, ele é como um cão amarrado. Ou como queira, a palavra de Deus vai dizer que o demônio é como um leão que ruge, esperando uma brecha para devorar aquele que abre aquela brecha. Mas ele é um leão amarrado. Ou seja, vou dar o exemplo da Thaís novamente. Está aqui a Thaís. O demônio não pode chegar na Thaís, porque existe uma corda, ele está amarrado, ele não pode fazer nada. Mas a partir do momento que se a Thaís se decidir por livre e espontânea vontade, consciência, se aproximar daquele leão, se ela de fato circular na onde ele pode, abocanhar, ele vai fazer. Por isso que existem essas 3 etapas: o sem vida, o machucado e o sofrimento. Por quê? Meus irmãos, vou dar outro exemplo. Alguém aqui já foi num show de marionete? Alguém já foi? Já viu marionete? Alguém manobrando uma marionete? É muito bonito.
É um talento abençoado que Deus deu. É muito bonito. Só que veja bem, sem ele estar dominado, você pode ver que aquilo fica sem vida, não tem vida, enquanto não tem a marionete ali. O que é que o demônio faz? Veja bem, meus irmãos, o demônio não pode te dar vida, o demônio não pode te amar, mas ele pode te destruir. Por isso que você, quando peca, se torna uma marionete nas mãos do demônio. Por isso quando nós adulteramos, por isso quando nós assistimos essas novelas que têm nos levado para o inferno, por isso que quando nós realmente matamos, quando de fato nós, e aí é uma coisa social do tempo atual. Veja bem, por vezes nós estamos trocando o Deus da vida pelo Deus telefone, pelo Deus televisão, pelo Deus Netflix. Cuidado, cuidado. Meus irmãos, o que eu quero te dizer é que a gente não pode ser essa marionete, porque o demônio não pode nos dar vida, mas ele pode nos destruir. Por isso que a gente morre. Por isso que a gente morre nessa vida. E claro, se não tomar cuidado, pode morrer para a vida eterna. Mas meus irmãos, o que eu quero te dizer é que, mesmo assim, Deus, todos os dias, está batendo na porta do seu coração e te dizendo que te ama. E quando nós pecamos, quando nós caímos, meus irmãos, Deus nos dá uma graça especial de nos arrependermos. E isso é uma graça de Deus. E meus irmãos, como é lindo, como é lindo. Meus irmãos, como Deus em sua sabedoria nos deu a graça de termos padres. Como Deus foi fiel à igreja. E aí, meus irmãos, muitas das vezes a gente peca, a gente cai. A gente peca contra Deus e Deus nos dá a graça de você ir lá no confessionário, confessar os seus pecados. Você chega lá para ser condenado e sai absolvido. Meus irmãos, nós não podemos perder a graça de voltar para Deus. Não podemos perder essa graça, meus irmãos. Porque Jesus pagou o preço maior pela nossa libertação. E aí, meus irmãos, por isso que vai falar a palavra de Deus em Romanos 5, versículo 20. Onde reinou o pecado, transbordou a graça de Deus. Você lembra da parábola do filho pródigo? Quem aqui lembra da palavra do filho pródigo? Se vocês não sabem, meus irmãos, ele foi para uma vida desenfreada. Ele foi pecar. Mas quando ele volta, quando ele está lá longe, quem vê ele? Quem vê ele, meus irmãos? O Pai. O Pai todos os dias. O Pai do céu todos os dias. Está olhando para você e esperando que você aponte lá no fundo. E aí ele vai ao seu encontro, porque é a única coisa que você precisa fazer. Eu disse para você no início que basta você rasgar o seu coração. Só que isso exige uma decisão, porque o filho pródigo tomou consciência. Ele estava em pecado e a graça de Deus alcançou ele. Ele falou: eu vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra ti. É o que você precisa fazer, meu querido. Não pode mais mendigar esse adultério, não pode mais mendigar essa matança que você está no seu pensamento. Não pode mais, meu querido. Você não pode mais mendigar para o demônio um amor que ele não pode te dar. Mas para Deus, que tem um amor infinito para te dar, você pode. Corre para os braços dele.
Mas, meus irmãos, como nós dissemos, e esse é o tema, o pecado só pode ser vencido pela graça de Deus. Por isso nós temos que pedir a ação do Espírito Santo para nos dar essa graça de voltar a Deus, para nos dar essa graça de nos arrependermos de todos os nossos pecados. Porque você nasceu para ser amado e amada. Você nasceu para ser santo aqui. Você nasceu para a santidade, viu, querido? Você venceu para ser santo nessa terra, para que um dia você possa contemplar a graça e a glória de Deus. Santo Estevão, quando foi morrer, meus irmãos, primeiro mártir da igreja, os anjos do céu levantou a cabeça dele, porque ele estava de cabeça baixa. Apontou o céu para ele e falou: a glória de Deus te espera, levanta a tua cabeça, morre, honrando o Senhor Jesus, porque Ele te dará a glória do céu. Meu irmão, minha irmã, não troque a sua salvação por migalhas. Não queira ir para o inferno onde não existe Deus. Rompe com esse pecado enquanto você pode. Vai dizer a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Porque, meus irmãos, hora que Jesus voltar, e Ele já está com o pezinho para voltar, e hora que Ele fechar a porta, meus irmãos, não tem mais o que fazer. Por isso eu disse: ou você vai, ou você vem, mas decida-se. Ou vive uma vida na graça de Deus, ou você de fato vai ser muito infeliz aqui e agora, e será muito futuramente, porque, meus irmãos, a ausência total de Deus no inferno, meus irmãos, não existe. Não existe quem possa te salvar de lá. Decida-se. Rompe com esse pecado, lança fora enquanto é tempo. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai colocar a mão sobre você, sobre sua família, e vai dizer a mesma coisa como Ele diz na palavra em Atos. Ele vai dizer: tu serás salvo se creres, e serás salvo tu e a tua família se creres em Jesus de Nazaré.